Cronoceros, curso de escrita de crônicas, por Israel Jorge. Módulo 1. A crônica como gênero literário. Aula 1. O surgimento da crônica. Lembre-se, no final do curso, para ter direito ao certificado gratuito e participar do sorteio de 2 exemplares do livro 40 Rinocerontes, registre seu nome completo nos comentários de todas as videoaulas. Do grego cronicar, neutro plural de chronikon, relativo ao tempo, e pelo latim neutro plural crônica, narrativa cronológica, a palavra crônica se refere em termos etimológicos a acontecimentos narrados em esquema temporal. Em sentido amplo, assim, se tem a princípio aplicação documental, registro com referências espaciais e temporais de grandes feitos reais, por exemplo, na linha dos 2 livros homônimos da Bíblia, e até mesmo a aplicação para a classificação de enfermidades, no sentido da persistência ou permanência, doença crônica. Interessa neste curso, porém, a aplicação para a designação do gênero literário. Com o desenvolvimento da imprensa, textos que comentavam de forma crítica os acontecimentos da semana começaram a surgir nos jornais. Um marco desse formato é o Jornal de Dibá, na virada do século XVIII para o século XIX. A prática chegou ao Brasil aproximadamente 50 anos depois, mantendo-se a princípio o caráter informativo e a publicação em rodapé. Com o passar do tempo, porém, os escritores brasileiros deram contornos bem peculiares à crônica, contribuindo grandemente para sua delimitação atual. De acordo com Antônio Cândido, ela, abram-se aspas, foi largando cada vez mais a intenção de informar e comentar para ficar, sobretudo, com a de divertir. A linguagem se tornou mais leve, mais descompromissada, e se afastou da lógica argumentativa, ou da crítica política, para penetrar poesia adentro, fechem-se aspas. Com esse afastamento do texto jornalístico, conformou-se afinal um novo gênero literário, como descreve Davi Arrigucci Jr. Abram-se aspas. Teve aqui um florescimento de fato surpreendente como forma peculiar, com dimensão estética e relativa autonomia a ponto de constituir um gênero propriamente literário, muito próximo de certas modalidades da épica, e às vezes da lírica, mas com uma história específica e bastante expressiva no conjunto da produção literária brasileira. Fechem-se aspas. A ênfase na experiência brasileira, de fato, é justificada pela informalidade singular desenvolvida. Jorge de Sá identifica bem essa aproximação do cotidiano não apenas em relação aos temas, mas também no que diz respeito à forma, e observa ainda a cumplicidade desenvolvida entre o cronista e o leitor. Isso, na verdade, é nada menos do que a cumplicidade tão fundamental à literatura, reforçando o caráter literário da crônica. Nesse sentido, aliás, é que a nossa compilação de crônicas 40 Rinocerontes, que servirá de exemplo nos próximos módulos, tem como epígrafe um trecho de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Trata-se de uma pergunta do personagem Léon dirigida à protagonista Emma, que em metalinguagem demonstra bem o papel da arte literária para uma espécie de pensamento em rede. Abram-se aspas. Já não lhe tem sucedido muitas vezes encontrar nalgum livro uma ideia vaga que já tivesse tido, alguma imagem meio desvanecida, que vem de longe, e parece ser como que a exposição inteira do nosso sentimento mais sutil. Fechem-se aspas. Enfim, voltando a Jorge de Sá, ele destaca a união entre o coloquial e o literário, permitindo,
abram-se aspas, que o lado espontâneo e sensível permaneça como elemento provocador de outras visões do tema e subtemas, que estão sendo tratados numa determinada crônica, tal como acontece em nossas conversas diárias, e em nossas reflexões, quando também conversamos com um interlocutor que nada mais é do que o nosso outro lado, nossa outra metade, sempre numa determinada circunstância, fechem-se aspas. A consideração da crônica como gênero literário, porém, parece não impedir a permanência de limites imprecisos e, muitas vezes, espaços exagerados de convergência com outros gêneros. É sobre isso que falaremos na próxima aula. Até lá! Lembre-se, no final do curso, para ter direito ao certificado gratuito e participar do sorteio de 2 exemplares do livro 40 Rinocerontes, registre seu nome completo nos comentários de todas as videoaulas.